Olá, meus queridos e queridas! Professor Alexandre Bueno aqui e hoje nós vamos fazer uma aula super legal sobre texto. Vem comigo! Olha só, texto, uma proposta de construção de sentidos. Chamo bastante atenção aqui para a palavra proposta. É em cima disso que nós vamos conversar, né? Esse é o tema central aqui do nosso encontro. Então, vamos aí comigo, acompanhe aí que a gente vai entender muito bem o que é um texto. Para poder fazer produção de texto, a gente precisa saber do que estamos tratando. Então, vamos adiante. O que é, afinal, um texto? Bem, texto é uma sequência de sons ou letras com intenção comunicativa, cujo sentido precisa ser construído. Olha só, sons ou letras. Então, existem textos orais, existem textos não verbais. Quando você está aí fazendo gestos, por exemplo, você está construindo textos também. E existem os textos verbais, escritos e orais também. Vamos a um exemplo prático de texto aqui. Temos aqui como exemplo prático a receita de bolo. Vamos lá. Então, receita de bolo de laranja. O que é que você tem na receita? Tipicamente, nós temos os ingredientes. Não dá para falar em receita sem ingredientes. E o modo de preparo. Não é assim? Toda receita traz esses elementos. Então, no exemplo aqui nós temos meia xícara de chá de manteiga, 3 ovos inteiros, uma laranja pera com casca cortada em 4 pedaços e por aí vai, tá? É só um exemplo mesmo de receita para a gente poder, né, lembrar o que é texto, né? Isso aí é algo que você já tem visto há muito tempo, então é mais uma lembrança do que qualquer outra coisa. Agora, a gente entra na parte fundamental, a parte mais importante aqui da nossa conversa, que é a questão da construção de sentido. Então, como é que funciona essa construção de sentido? E primeiro, a gente, depois de explorar esses detalhes, você vai entender por que nós chamamos esse processo de construção e não extração de sentido. Vamos lá. O que é que você vai ativar para fazer uma leitura adequada? Você vai ativar aquilo que nós chamamos de conhecimento enciclopédico de mundo. Então, o sentido não está apenas no texto, ele depende do seu repertório, do repertório como leitor. O que é esse repertório? Todos os livros que você leu ao longo da sua vida, todos os filmes, vídeos, séries de TV, novelas, todas as suas experiências também no mundo, né? Como aluno, como professor, como profissional, como filho, como pai, como mãe, como marido, mulher. Todas essas experiências fazem parte do seu repertório de conhecimento enciclopédico. E toda vez que você faz leituras, você está ativando isso, né, e fazendo ligações entre o que o texto está lhe trazendo e aquilo que você já tem como conhecimento de mundo. Tá? Então, é nessa ligação, né, é um processo que na linguística cognitiva, na ciência cognitiva de maneira geral, a gente chama de blending. Ou seja, é uma ligação mesmo, né, uma mistura. Você vai misturar aquilo que o texto traz para você com aquilo que você já tem como conhecimento acumulado ao longo da vida e vai construir os significados que o texto está propondo. E aí, dentro dessa situação, acontece, às vezes, de aparecer a figura do analfabeto funcional, né? Muito se discute nisso, sobretudo com relação à educação de jovens e adultos, a questão do analfabetismo funcional, né? Principalmente porque existem pessoas que, por falta desse repertório cultural, conseguem ler as palavras, mas não conseguem construir significado global. Ou seja, é uma questão de ignorância, né? No sentido mais básico da palavra. A pessoa até entende as palavras, mas não consegue entender o significado delas, ou não consegue ligar o significado daquelas palavras com algum conhecimento que falta. Eu vou dar alguns exemplos aqui, que eu trago lá do texto do professor Antônio Soares Abreu, e nós vamos ver como que esse analfabetismo funcional pode acontecer. E ele pode acontecer com qualquer pessoa, né? Então tem algumas coisas que às vezes nós não conseguimos entender por falta de conhecimento do mundo. É claro que isso não faz de você um analfabeto funcional. A questão do analfabetismo funcional é mais séria, é mais grave, mas a ignorância acompanha todo mundo, ela é muito democrática, ela não deixa ninguém de fora e não dá pra gente saber tudo sobre todos os assuntos do mundo. É normal isso. Mas a gente consegue fazer uma grande base
para poder seguir a vida com, né, extraindo sentidos, extraindo significados adequados dos textos que lemos. Então, qual que é a nossa equação aqui da compreensão? Você vai ter texto mais conhecimento enciclopédico e aí você consegue extrair o sentido. Uma vez que você faz essa ligação aqui, que é uma adição, você vai precisar somar o conhecimento enciclopédico de mundo com aquilo que o texto está propondo, você consegue extrair sentido de um texto. Está muito teórico, a gente vai ter alguns exemplos mais práticos aqui para poder entender melhor esse processo. Então vamos adiante. Trago aqui para vocês no próximo slide um exemplo prático que é o texto de Joaquim Nabuco, que o professor Antônio Soares Abreu coloca no texto, né? Ele explora melhor aí no texto que eu sugiro para leitura. Tá? É um texto muito bacana, vale a pena ler. Então nós vamos aí, ó, texto de Joaquim Nabuco. Ele achava a mais pobre e árida natureza mais bela do que os jardins de Salustio ou de Luís XIV. Então, isso aqui é uma obra, né, de Joaquim Nabuco chamada Minha Formação, de 1900. E o que ele está fazendo aqui? Ele está comparando a beleza natural da ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, aos jardins de Versalhes, né, do Luís XIV, e aos jardins de Salustio, lá de Roma. Tá? Então, para você conseguir entender isso, né, e de fato extrair o melhor sentido de tudo isso, construir esse significado a partir dessas dicas aqui que o texto está dando, você precisa saber quem foi Luís XIV e saber quem foi Salustio. E além disso, você precisa saber qual era a relação dessas duas figuras históricas com jardins. O que esse pessoal tinha a ver com jardim? Meu Deus. Se você não sabe, realmente fica difícil encontrar essas respostas. Tá? Então a gente segue adiante aqui para poder entender do que eles estão falando, afinal. Então, um pouco de contexto histórico. Né? Aqui eu tenho uma imagem dos jardins de Versalhes, na França. Então, existe uma explicação sobre a simetria e a beleza ordenada. Qual que é a questão aqui dos jardins da França? São jardins de um palácio, então eles são cuidados pelo homem, foram projetados, eles não crescem de forma natural. Tudo que há no jardim aqui foi pensado antes. Fica bonito, é lindo, maravilhoso, né? Isso não tem discussão, mas o que o Joaquim Nabuco faz é uma comparação entre um jardim ordenado e criado pelo homem e o jardim, né? Na verdade não o jardim, mas a exuberância de toda a flora natural do Rio de Janeiro. Na opinião dele, muito mais bonita do que um jardim criado pelo homem como esse da França. O mesmo tipo de comparação ele faz aqui com o jardim de Salustio, em Roma. Então, a contextualização histórica aqui, né, Salustio era um senador romano que dava muita importância aos jardins também. Então, nós percebemos aqui que, né, nós temos uma comparação entre aquilo que a natureza nos oferece e aquilo que o homem é capaz de criar e organizar. Né? Então, colocando a natureza sempre em nível muito superior. Tá? Então, os jardins de Salustio, eles tinham esculturas e tinham um templo dedicado a Vênus. Eles eram famosos em Roma. Vamos adiante. Mais um exemplo prático aqui do nosso grande mestre Machado de Assis. Vem comigo, vamos dar uma olhada aqui no texto. Trecho analisado. Grande foi a sensação do beijo. Capitu ergueu-se, rápida, eu recuei até a parede, com uma espécie de vertigem. Esse trecho do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, retrata a primeira experiência de amor entre Bentinho e Capitu. E a descrição do beijo e a reação de Bentinho revelam a intensidade do momento e a complexidade dos sentimentos que se desenvolvem entre os personagens. Então a gente vai aqui agora a parte do contexto. Tudo bem até aí? Então a cena aqui ocorre num momento crucial da narrativa, quando Bentinho e Capitu ainda são jovens e estão a descobrir os primeiros sentimentos amorosos. A inocência e a intensidade da paixão são evidenciadas pela descrição do beijo, que marca um ponto de virada na relação entre eles. Tá? Então isso aqui foi publicado em 1900, certo? Nenhum de nós estava lá em 1900 para poder fazer a leitura na época da publicação. Então aqui nós temos uma referência, né, à obra de Grieux.
Eu acho que é assim que pronuncia. Eu tentei aprender aqui antes, mas foi o melhor que eu consegui fazer. Então, em 1900, todo mundo conhecia De Grieux. Então, era uma obra que tinha sido publicada ali por Manon Lescaut, né? Na verdade, o nome do romance, né, era Manon Lescaut. De Grieux era um personagem ali que era importante na obra, e essa obra de Abbé Prévost, né, ela era uma referência explícita, né? O que ele fazia ali era uma referência explícita e que coloca em diálogo, né, a obra com a tradição literária ocidental. E aí os leitores da época, eles eram familiarizados com a história de De Grieux e eles reconheciam a comparação, fazendo ali um paralelo entre o amor apaixonado e a complexa relação entre Bentinho e Capitu, que aparecem ali. O que acontece? Sabe quando você vai fazer a relação com alguma obra do nosso momento histórico? Então, sabe o Harry Potter? Muita gente conhece o Harry Potter. É isso que o Machado fez, mas ele fez na época dele com as obras que, né, no caso aqui, com uma obra que era famosa na época, né, que tinha influência na época. Então isso é comum, só que nós, leitores de Machado de Assis, em 2024, dificilmente conseguiremos pegar essa referência diretamente, né? No meu caso mesmo, eu não conseguia, eu não conhecia essa obra que o Machado aqui fez referência. Então eu acabei precisando buscar essa orientação em outros momentos. E assim, em outras fontes, na verdade. Isso é normal, tá? Então, como eu comentei antes, né? Não dá para conhecer tudo sobre todos os assuntos, todas as obras. É normal que nós precisemos buscar referências. Inclusive, eu me lembro de uma história do professor, né? Do meu orientador do mestrado e do doutorado, professor Antônio Soares Abreu, que, se eu não me engano, ele orientou uma pesquisa de pós-graduação de uma aluna que criou um curso de elementos culturais da época em que foram publicados os livros, né, das épocas de literatura brasileira e portuguesa. Então, tinha alguns costumes, alguns valores de época que hoje não fazem sentido, né, não fazem parte da nossa vida mais, mas que são fundamentais para que você consiga construir significados a partir daquelas obras. Vamos adiante, então. Nós temos aqui agora, né, dentro dessa mesma perspectiva, a questão dos valores culturais em textos antigos. Olha só, o exemplo aqui é a carta de Manuel da Nóbrega a Tomé de Souza, em 1559, relatando a morte do primeiro bispo do Brasil, Dom Pedro Fernandes Sardinha. Gente, esse bispo do Brasil foi morto pelos índios e comido por eles. Olha que loucura. Lá, meados de 1500 ali. 1559, né? Foi quando foi a carta enviada aí a Portugal para dar a notícia. E é claro que eles escreveram, né? Quem escreveu aqui foi Manuel da Nóbrega. Ele escreveu usando os valores da época, os valores culturais da época e ao estilo de escrita rebuscada da época. Vamos ver o exemplo dele aqui, ó. Tendo poucos desejos de morrer em suas mãos, fosse comido deles, e a mim, que sempre desejei e o pedi ao Senhor. Olha que loucura. À primeira vista parece um contrassenso, parece que ele sempre desejou a morte, desejou ser comido pelos índios, né? E aí a explicação aí é sobre a importância da mortificação e da catequese. Então, para ele, essa questão da morte no exercício do trabalho religioso era natural. Então, se acontecesse com ele, né, o Manuel da Nóbrega aqui, isso não seria um problema. Né? E ele fica até, de certa forma, sensibilizado ali, porque não foi ele, foi o Dom Pedro Fernandes que morreu ali na mão dos índios, né? Então, se fosse ele, estaria tudo bem, ele estaria apenas ali exercendo a sua crença, a sua fé e a sua submissão à vontade divina, se tivesse acontecido com ele. Né? É claro que não dá para perguntar pro Dom Pedro Fernandes Sardinha, né, se ele concordou com isso, provavelmente não, por mais religioso que seja na hora do aperto ali, né, não deve ser uma coisa tão interessante assim. E ele continua: o que te pareça ser mais conveniente, e se te pedirem o chapéu que trazes na cabeça, dá-lhe, e se te pedirem a camisa que trazes vestida, dá-lhe também. Tá? Então aqui mais um valor da época, né, referência ao Evangelho de Mateus, e o princípio da caridade e a obediência às palavras de Jesus aparecem aqui. Na questão da doação mesmo, de entregar o que você tem ao próximo.
Depois temos mais um valor aqui cultural. Não tenho nada a dizer, e se falasse ninguém me entenderia, né? Aqui o contexto é o da dificuldade de comunicação entre os portugueses e os indígenas. E a humildade e a capacidade de reconhecer os seus próprios limites é o que aparece como valor cultural. Tá? Então esses valores fazem parte da época e eles ficam, de certa forma, impressos no texto, ficam guardados ali. E para poder construir sentido a partir deles, você precisa acessar esse conhecimento. Se você não tem esse conhecimento, você precisa adquiri-lo. Ou você vai, né, fazer aquilo, uma espécie de uma construção de sentidos improvisada a partir do conhecimento que você tem. E o lado perigoso disso, né, da gente ler textos antigos com a cabeça de agora, é que a gente pode construir significados que não eram exatamente aqueles que o autor teve como intenção, né, ou fazer interpretações errôneas de algumas coisas e, enfim, carregar esse tipo de informação de uma maneira inadequada e, pior ainda, passar adiante. Então, a gente vê hoje em dia, né, por mais esquisito que pareça, eu já vi gente falando sobre o cancelamento de alguns autores que escreveram no passado, porque eles estavam, por exemplo, propagando ideias machistas ou racistas ou coisas do tipo. E a gente não pode perder de vista que essa luta contra o machismo, que a questão do próprio racismo é muito atual, é muito, né, contemporânea nossa. Isso, então, se a gente pega uma obra aí de, sei lá, 200 anos atrás, isso não era um valor para eles. E a gente não pode cancelar esses autores, essas pessoas que criaram textos nessa época por causa dos valores de hoje, porque eles não tinham os valores de hoje. Tá? Então a gente tem que aprender. E os valores de hoje, por exemplo, sobre machismo e racismo, que eu estou comentando aqui, eles só chegaram, só foram construídos porque existiu o trabalho desse pessoal antes, que registrou, que deu bases para que a gente conseguisse avançar como sociedade e criar valores diferentes daqueles. Então, não dá para a gente ficar cancelando autores, né, do passado por causa dos valores de hoje. E também não acho válido esconder essas obras ou, de certa forma, fazer com que as pessoas evitem essas obras ou deixem de conhecê-las por causa dos valores de hoje. Também é ignorância, na minha opinião. Eu acho que a gente tem que conhecer tudo. Se foi publicado, faz parte da história do mundo, né? Não tem como apagar essa história. Se a gente começa a fazer esse tipo de coisa, a gente começa a entrar numa seara muito perigosa, essa questão da reescrita da verdade, de ter um ministério da verdade para definir quais são as opiniões corretas e as erradas, e a gente vai perdendo cada vez mais a nossa liberdade de conhecer as coisas e de criar e propagar ideias. Tá? Eu acho muito perigoso isso. E agora vamos fechar aqui a nossa aula com a conclusão. Então, qual que é o resumo dessa história toda? Resumo, vamos lá. A compreensão de um texto vai além das palavras, sim, e é necessário entender o contexto e as referências culturais. E aqui você vai ter o seu repertório enciclopédico trabalhando. Tá? Repertório enciclopédico ativado para poder trabalhar na questão da construção de sentidos. Sempre pensando na construção, lembrando mais uma vez que você ler um livro hoje é diferente de você ter lido esse livro 10 anos atrás, porque hoje você é uma pessoa diferente de quem você era 10 anos atrás. Pensa só nas obras de literatura brasileira que você leu lá no seu ensino médio, estava lá com 15, 16, 17 anos, e se você fizer a leitura das mesmas obras hoje, como adulto, você vai ter uma visão diferente, você vai construir significados diferentes, até pela sua experiência de vida. Tá? Pensa lá na obra de Bentinho, né? Você é adolescente, estava vivendo suas primeiras relações amorosas ali, se apaixonando pela primeira vez, você tinha uma sensação diferente com relação a essa questão aí do relacionamento amoroso, né? Agora, imagina só, né? Eu fazendo essa leitura hoje, depois de quase 20 anos de casado, né, de viver uma vida dentro de um relacionamento, a gente consegue entender as fases do relacionamento melhor e construir significados diferentes. Uma reflexão final aqui é o papel do conhecimento enciclopédico e da leitura crítica. Tá? Quando eu falo de leitura crítica, eu me refiro à questão
que eu acabei de comentar, né? De ter acesso às informações, de ser capaz de ter suas próprias opiniões, né? Não ter um ente externo ditando o que é certo e o que é errado, mas você poder, a partir do seu conhecimento de mundo e das leituras que você faz, dos textos aos quais você tem acesso, construir suas próprias opiniões e ler criticamente, né? Questionando, fazendo perguntas ao texto e crescendo com suas leituras. E o exemplo de aplicação aqui, né? Nós vimos aplicações em textos literários, mas essas aplicações podem se estender a qualquer tipo de leitura. Leituras técnicas, leituras acadêmicas. A gente sempre vai precisar ativar conhecimento enciclopédico de mundo para fazer leituras adequadas, para construir significados eficazes sobre aquilo que estamos lendo. Então, fechamos por aqui a nossa aula. Muito obrigado por ficar comigo aqui até agora e nos vemos na próxima. Até mais!